Olá, meu nome é Gabriele e eu vou comentar junto com minha parceira Camille sobre a história da computação, abordando algumas das mentes brilhantes por trás do caminho inovador da tecnologia. A primeira figura revolucionária que vamos comentar é o costureiro e mecânico francês Joseph Marie Jacquard. Ele foi responsável por inventar e construir a primeira máquina programável em 1801. Essa máquina, chamada de tear jacquard ou até tear mecânico, possuía a função de tecer e bordar tecidos automaticamente, tarefa que anteriormente era realizada com as próprias mãos, exigindo muito trabalho e tempo dos operários. O tear jacquard foi revolucionário e inovador no contexto da Revolução Industrial e ganha destaque por utilizar cartões perfurados em sua programação, os quais são lidos e reproduzidos sobre o tecido. Esse tipo de tecnologia foi essencial para o desenvolvimento dos primeiros computadores mecânicos e foi muito utilizada ao longo das décadas. Outra figura importantíssima foi o Charles Babbage, um engenheiro mecânico inglês e professor da Universidade de Cambridge. Ele foi autor dos protótipos da máquina diferencial e da máquina analítica. O seu principal objetivo era criar uma maneira de mecanizar os cálculos para assim evitar os frequentes erros cometidos pelas pessoas nas operações matemáticas. As suas máquinas elas foram pensadas para calcular variadas operações e imprimi-las automaticamente. A analítica, por sua vez, ela usava a estrutura de cartões perfurados e era a vapor. Contudo, além das limitações financeiras, seus projetos eram tão avançados que não condiziam com a tecnologia existente na época, fazendo com que essas máquinas não fossem construídas. Por esse motivo, Babbage é considerado à frente de seu tempo e um dos pais dos computadores. Já entre a década de 1930 e 1940, um perfil que ganhou muito destaque durante a Segunda Guerra Mundial foi o matemático inglês Alan Turing. Ele foi um dos responsáveis por decifrar códigos e mensagens dos países rivais, ou seja, do eixo. Na época, países como a Alemanha utilizavam a máquina Enigma, a qual criptografava as mensagens das suas forças armadas e as deixavam quase indecifráveis. Por meio de seus estudos e no modelo teórico da máquina Turing, Alan, junto com sua equipe, projetou o sistema da bomba eletromecânica, que foi utilizada para decifrar e entender os códigos do eixo. Esse dispositivo era capaz de decodificar cerca de 80 mil mensagens criptografadas e auxiliou na defesa de alguns países durante a guerra. Já a máquina de Turing, para um melhor entendimento, foi um modelo abstrato do computador, o qual tinha a capacidade de comprovar teorias computacionais matemáticas e direcionou a construção de outras máquinas. Alan Turing também. Bom, como a minha parceira Gabriele falou, eu me chamo Camille e eu vou falar sobre as pessoas marcantes na era atual da computação. E para iniciar, eu vou falar sobre Steve Jobs. Steve nasceu em 1955 e veio a falecer em 2011. Steve começou seu primeiro emprego como designer de videogames na Atari, e em 1976, Jobs e Wozniak instalaram uma fábrica de computadores, e em 1976 é lançado o computador Apple I. O primeiro computador pessoal era apenas uma placa-mãe coberta com alguns chips e instalada em uma caixa de madeira. E em 1977 é lançado o Apple II, que tinha um mouse e um disco rígido interno. E com o passar dos anos, Jobs e Wozniak revolucionaram a indústria de computadores, tornando as máquinas menores e mais baratas. E depois de sair da Apple, Steve criou a Next Computer, criada em 1985, uma empresa para desenvolvimento de software que desenvolveu seu próprio sistema operacional, o Next Step, que teve seu lançamento em 1988 com a versão 0.8. E logo depois, 10 anos, na verdade, a empresa foi comprada pela própria Apple. E para dar continuidade às pessoas que estamos falando, eu vou falar sobre Bill Gates. Ele nasceu em 1955. Bill Gates é um empresário, diretor executivo, investidor, filantropo, mais conhecido por fundar, junto com Paul Allen, a Microsoft, a maior e mais conhecida empresa de software do mundo. Bill Gates frequentou a escola privada de Seattle, onde travaria a amizade com Paul Allen em 1953 e veio a falecer em 2018, que compartilharia sua paixão por computadores.
E aí, juntos, eles criaram a Microsoft Corporation, criada em 1975, que desenvolve, fabrica, licencia, apoia e vende softwares de computadores, produtos eletrônicos, computadores e serviços pessoais. E a terceira e última pessoa é Larry Page. Ele nasceu em 1973. Larry tinha seu pai, que era cientista da computação na Universidade Federal de Michigan, fato que contribuiu para que Larry tivesse interesse por computadores desde cedo. Larry é um cientista da computação e empresário da internet, conhecido por ser cofundador da Google junto com Sergey Brin, após a consideração da Google como empresa. E juntos eles criaram a Google, que foi criada em 1998. É uma empresa de tecnologia multinacional americana que se concentra em tecnologia, mecanismo de pesquisa, publicidade online, computação em nuvem, software de computador, computação quântica, comércio eletrônico, inteligência artificial e eletrônicos de consumo. E essas foram as pessoas importantes para a computação nos dias atuais, todas muito conhecidas e com várias criações que participam do nosso dia a dia.